E aí, pessoal? Então, hoje eu vou mostrar para vocês a resolução do nosso exercício, tá? Então, vou mostrar as classes, como ficaram, vou fazer alguns comentários e amanhã nós vamos fazer a manipulação. Então, eu vou amanhã mostrar o conteúdo, como é que a gente manipula, como é que a gente instancia objetos e logo em seguida, ainda na aula, a gente vai manipular essas mesmas classes, tá? De exercício, eu vou passar classes novas para vocês implementarem a classe do zero e fazer a manipulação, beleza? Então, vamos lá. Então, pessoal, tá aqui o nosso exercício de fixação, tá? Então, a primeira classe para a gente implementar é a classe ponto. Então, aqui a classe ponto, ela tem 3 atributos, a coordenada x, a coordenada y e a cor para esse ponto. Eu preciso aí de métodos informadados, que recebe como parâmetro os três valores, né, para os 3 atributos, então x, y e cor. É um método void, ou seja, não tem um retorno, tá? Então vocês não vão usar o return. Temos aí um método alterar cor, tá? Então passo como parâmetro uma nova cor que vai alterar esse atributo aqui da cor, tá? Também do tipo void, não tem um retorno. E o imprimir dados, que também não tem o retorno, é do tipo void, então, basicamente, a gente vai fazer o sysout desses atributos aqui, tá? Então, percebam que todos eles têm esse maisinho aqui na frente, o que quer dizer que é atributo público, tá? Tanto os atributos quanto os métodos são publics, tá? Vamos lá no Eclipse para eu mostrar para vocês como ficou. Bom, tá aqui a nossa classe. Vou tirar isso aqui. Bom, nossa classe, então, uma classe public, tá? Então, ela tem uma visualização sem restrições. Tem os atributos também públicos, né? O x do tipo double, o y do tipo double, a cor, que é um string, tá? E como método, nós temos 3 métodos aí, né? Informar dados, que vai atualizar esses valores aqui dos atributos. Então, ó, x vai receber o que tem em px, y que tem PY e cor o que tem PCor. Beleza? Para fazer a alteração da cor, vou passar como parâmetro aqui, ó, PCor, tá? Então, esse valor aqui vai ser o novo valor para minha cor. Então, o atributo cor vai receber aí o que vem aí no meu parâmetro, que é o PCor, tá? Então, com isso eu consigo fazer a alteração desse atributo cor. E por último aqui a impressão de dados, né, que é um tipo void também, tá, como os demais. Então, o sysout aqui, ó, vai sair aqui ponto x e y, o valor de x, o valor de y, a cor do ponto, vai sair aqui essa cor, tá? Basicamente, é isso aí que a gente vai fazer no nosso ponto, tá? Então, bem simplesinho a nossa classe ponto. Próxima classe, nossa classe circunferência. Então, a nossa classe circunferência, ela possui aí como atributo centro, que é um tipo ponto, ou seja, esse atributo centro aqui, ele é um atributo, né, um objeto já que vem lá dessa classe ponto que a gente terminou de fazer, certo? Bom, tenho aqui um raio, que é um double, a cor da linha, que é um string, e a cor do preenchimento, que também é um string. Informar dados, eu também estou informando todos esses atributos, tá? Os 4 atributos vêm aqui informar dados, então, o centro, raio, cor da linha e cor do preenchimento, certo? Então, informar dados, ó, do tipo void, tá? Bom, próximo método, calcular a área dessa circunferência, que vai ter um retorno de um double, então eu vou fazer o cálculo e vou dar um return desse cálculo, tá? Então, ele vai ter que retornar em um double. O perímetro também vai retornar um double, porque eu vou fazer o cálculo, né, desse comprimento aí, dessa circunferência, e vou retornar esse valor. E, por último, imprimir dados, que não vai ter um retorno, então é do tipo void, vai ser aí só a impressão das informações. Está aqui nossa classe circunferência, tá? Então, os nossos 4 atributos, então, centro, raio, cor da linha e cor do preenchimento. Percebam aqui, ó, que nosso centro é do tipo ponto,
Então, ó, P maiúsculo, porque é esse mesmo tipo que a gente declarou aqui. Então, quando a gente está declarando uma classe, implementando uma classe, na realidade, a gente está criando um novo tipo, tá? Então, cá em circunferência, ó, o centro é do tipo ponto, tá? Então, é um tipo ponto aqui. Então, esse centro aqui, ele contém todas essas informações aqui dentro dele, tá? Como a gente vai manipular, daqui a pouco eu mostro para vocês. Quer dizer, daqui a pouco não, amanhã eu mostro para vocês. Bom, temos aí o raio, que é um double, cor da linha, e cor do preenchimento, que são strings, certo? Meu método informar dados, eu vou passar o centro, né, que é um do tipo ponto, o raio, a cor da linha e a cor do preenchimento. Então, todos os atributos também estão sendo inseridos aí a partir do informar dados. Então, faço a atualização dos atributos. Então, centro recebe p-centro, raio recebe p-raio, cor recebe p-cor e cor do preenchimento, p-cor do preenchimento. Tranquilo. Tá? Então, segue o mesmo padrão dos demais. Então, percebam que, apesar de ser um tipo ponto aqui, ó, eu já vou passar um tipo ponto também. Então, a atribuição que eu vou fazer é exatamente idêntica à que eu faria com qualquer um desses outros aqui. Bom, aí nós temos o cálculo da área. Tá? Então, ele tem um tipo de retorno que é um return double. Tá? O que acontece, pessoal? Toda vez que a gente tem aqui um método com return, eu tenho a obrigação de colocar aqui, ó, essa palavra reservada. Se eu chegar aqui e tirar essa palavra reservada, ele começa a dar erro, tá? Por que isso? Porque ele vai ter ele vai aqui esperar alguma coisa. Deixa eu botar aqui. Double x igual. Pronto, senão vai dar erro. Pronto. Então, aqui está certo. Perceba que ele começou a dar erro na assinatura do método. Por que, que ele está fazendo isso? Porque a área precisa de um retorno, tá? E eu não coloquei um retorno, um valor de retorno. Então, se você colocar o mouse aqui em cima, lá, esse método deve retornar um resultado do tipo double, tá? Como eu não usei a palavra return, aí ele dá esse problema aqui, certo? Bom, aqui eu vou mostrar para vocês duas formas de vocês poderem resolver. Então, eu posso fazer esse método em uma linha aqui apenas, então só essa linha 21 aqui já resolve, tá? Então, o que é que eu fiz aqui? O cálculo da área nada mais é do que π raio ao quadrado. Então, o que é que eu fiz? Eu usei aqui, ó, minha classe math, busquei lá a minha variável, né, a minha constante π, tá? Então, o π aqui, ó, math.π, já vai trazer lá esse valor de π. Já mostrei para vocês isso aqui lá em Fundamentos de Programação. Então, isso aqui vocês já sabem fazer, ou já deveriam saber. Multiplicado pelo raio elevado ao quadrado. Então, também estou usando aqui um método, tá? Um método de cálculo de potência, certo? Então, esse aqui, eu estou pegando o cálculo de potência, o raio aqui é a base e aqui o expoente, tá? O segundo parâmetro é o expoente. Então, também pertencente à classe math, tá? Então, ele vai fazer esse cálculo, não armazena em lugar nenhum, tá? Então, percebo que não tem uma variável recebendo essa informação, e aí esse cálculo, né, o resultado desse cálculo vai ser o valor que ele vai fazer um retorno. Agora, assim, quando eu chamo área lá, o ideal é que eu tenha lá, tá? Vou colocar essa linha aqui, gente, só para mostrar para vocês como teria que ser lá no principal, tá? Então, teria que ter aqui um double x, por exemplo, que recebe justamente essa área, tá? Esse valor de área. É claro que não seria exatamente dessa forma, porque aqui vai dar certo, mas se fosse no principal, a gente tem uma forma correta de chamar essa área aqui, tá? Esse daqui vai dar certo porque está dentro da própria classe. Então, ó, quando eu chamo o método, ele vai ter um retorno, e esse retorno, esse número calculado aqui, ele vai voltar e vai ser armazenado nessa variável aqui, tá? Então, basicamente, vai ser assim que vai acontecer com os métodos que possuem um retorno. A gente vai lá, onde a gente chama a variável, a gente precisa ter uma variável do mesmo tipo do retorno para poder armazenar essa informação, certo?
A outra forma que eu tenho de calcular essa área seria aqui, ó, criando uma variável, tá? Uma variável local aqui. Eu crio aqui uma variável local chamada result e coloco esse cálculo, né, armazenando aí na minha variável local result, tá? Mas lembre que é uma variável local, então muitas vezes só aqui, ó, inline aqui, esse resultado aqui inline, seja mais satisfatório do que você criar uma variável local só para armazenar isso, só para repassar, tá? Mas está errado, Cris? Não, não está errado, tá? Bom, depois de feito esse cálculo, eu preciso usar a palavra return, tá? Com o conteúdo dessa minha variável result, certo? Então, essas duas formas aqui vai funcionar tranquilamente. Né? Cris, eu usei o PI, eu usei 3.14, tem problema? Não, aqui academicamente não vai ter problema, só que o ideal é que você use o que a linguagem lhe dá de opção, tá? Então, se você tem aqui, ó, o pi, a constante pi, matemática, você já usa. Que nem a potência. Você poderia usar raio vezes raio? Podia usar raio vezes raio, tá? Mas você já conhece, tá? As funcionalidades, o que é que a linguagem lhe traz. Então, você pode utilizar o que a linguagem já traz a você, certo? Bom, temos aqui um método perímetro, né, que é o cálculo desse perímetro, que nada mais é que 2π vezes o raio, tá? Então, coloquei aqui, ó, comentado para vocês o que seria essa fórmula, né? Bom, math.pi, tá? Então, estou usando o valor de π com toda a precisão que ele tem. 2 vezes π vezes o valor do raio, tá? Então, percebam que dentro do método aqui, ó, eu posso utilizar os atributos tranquilamente, tá? Ele reconhece os atributos aqui, ó, certo? Porque esses atributos é como se fossem variáveis globais dentro da minha classe, tá? Então, ele reconhece esses atributos dentro dos métodos, tá? Então, é como se fossem variáveis globais aí dentro da minha classe, tá? Dentro da minha programação da classe. E aqui eu tenho o imprimir dados. O imprimir dados tem algumas peculiaridades, que é o caso aqui, ó, dele ter o centro, né, do tipo ponto. O que é que acontece? Quando eu vou fazer a impressão desse centro, se eu chegar aqui, ó, na hora que eu chamo o centro, eu usar aqui só a palavra centro, por exemplo, aqui, ó, para dizer que eu estou fazendo a impressão, vai ser impresso aqui um espaço de memória onde as informações estão armazenadas. Mas o conteúdo dela não vai ter, tá? Porque lembrem que centro, ele é composto de várias informações, tá? Então, se eu quero o conteúdo dessas informações, eu tenho que acessar cada uma delas. Se eu coloco apenas a palavra centro, tá? Que é o nome lá do meu atributo, eu vou imprimir aí, na realidade, é uma referência do espaço de memória que tá alocada essa informação, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, centro.x e centro.y, tá? Não é porque eu quis fazer bonitinho aqui o x e y só por isso, não, tá? Porque se eu colocasse só centro, vai sair uma referência de memória, tá? Então, anotem isso aí, tá, gente? Então, toda vez que vocês forem fazer a impressão de dados de uma classe que você implementou, se você quer o conteúdo, você precisa acessar atributo a atributo, tá? Um atributo de cada vez. A não ser que você já tenha um método de impressão, como é o caso aqui, ó, no ponto, eu tenho aqui imprimir dados, por exemplo, tá? Do centro. Então, eu poderia ter colocado aqui, em vez de colocar tudo isso aqui, né, até aqui, tá? Que são as informações do centro, ó, x, y, cor da linha, tá? Tá tudo aqui.
certo? X, Y e a cor do centro. Eu poderia ter colocado aqui centro, centro, ponto, informar dados, tá? Então, centro, ponto, informar dados. Ou informar dados não, desculpa, gente. Imprimir. Imprimir dados. Tá? Deixa eu tirar isso aqui. Então, quando eu faço isso aqui, ó, eu estou chamando uma impressão de dados. Ele está dando erro aqui, gente, porque o que vem de lá de imprimir dados não é um texto. O que vem de lá é um sysout, tá? Então, por isso que está dando erro. Eu teria que chamar aqui primeiro, ó, centro, ponto, imprimir. Certo? Eu teria que retirar essa parte aqui, tá? Retirar essa parte aqui. E começar essa impressão daqui, ó, só a partir de lá. Então, eu vou tirar, tá? Para vocês não falarem que eu não mostrei. Tá? Então, é isso que acontece aqui, ó. Tá? Então, eu posso imprimir todas as informações do centro, tá? A partir do método que eu tenho aqui, ó, imprimir dados. Ou eu posso fazer naquele outro esquema, tá? Nesse formato aqui, tá? 1 a 1, atributo a atributo. Tá? Então, eu posso fazer dessa forma aqui também. Então, esse daqui é o imprimir dados quando a gente precisa fazer a impressão de uma classe que a gente já implementou, que a gente definiu, tá? Então, se vocês forem fazer essa impressão, vocês têm que acessar cada um dos atributos na hora da impressão. Ou você pode acessar só o atributo que você tem interesse, tá? Então, para fazer o acesso ao atributo, você vai dizer aqui qual é o nome, né, do ponto, né, a referência aí, qual é o ponto que você está se referindo. Então, no caso aqui, ó, é o ponto chamado centro, e qual é o atributo que você está querendo fazer essa impressão, tá? Se você não fizer dessa forma, você pode fazer chamando a impressão, né, o método de impressão da própria classe, ok? Bom, então é isso aí para nossa circunferência. Nossa classe aluno, tá? Ela possui aí como atributo matrícula, nome, CPF, e-mail, cursos, que é um vetor de curso, tá? Curso a gente ainda não implementou, tá? Mas a gente vai implementar também. Então, o que é que acontece? Percebo que é um vetor, eu informei aqui que é um vetor, só que eu não coloquei o tamanho desse vetor, certo? Então, vocês vão ter que definir um tamanho para esse vetor, certo? E eu tenho 3 métodos, um para informar os dados, e aí eu estou informando os dados matrícula, nome, CPF e e-mail. Os cursos eu não estou informando aqui diretamente. Por quê? Porque eu tenho um método para fazer isso, para inserir esses cursos, que é o matricular, tá? Então, o meu método matricular vai passar aqui como parâmetro em qual curso eu estou matriculando esse aluno, tá? E ele tem como retorno aqui um booleano que vai retornar verdadeiro se esse aluno conseguiu ser matriculado. Por que eu estou falando isso, se ele conseguiu ser matriculado? Porque como a gente vai colocar um vetor com tamanho fixo, né? Por exemplo, se for 3, são 3 posições. Não dá para fazer a matrícula desse aluno num quarto curso, tá? Então, por quê? Não tem, vai ter espaço, só tem a posição 0, 1 e 2, certo? Então, retornaria falso nesse caso. E o último método aqui, imprimir dados, que vem no mesmo padrão das outras classes. Olha aí nossa classe aluno, tá? Então, eu tenho aqui todos os atributos, a matrícula, nome, CPF, e-mail. Percebam que o meu atributo, que é um vetor, tá? Eu já dei um new aqui, curso, certo? Então, já fiz essa parte do new curso, já deixei tudo ok. Então, quando eu faço isso aqui, gente,
eu crio um vetor chamado cursos, tá? E que ele está vazio. Então, em cada conteúdo dele, nesse caso, vai ter aqui um nulo, tá? Vai vir um null. Por quê? Porque ele está vazio, não tem nada ainda. Tá? Então, quando eu crio aqui, quando eu instancio aqui esse vetor, eu crio o espaço dele, mas ele ainda não tem referência nenhuma a conteúdo, certo? Então, criei aqui um vetor com três posições nesse caso, tá? Então, o aluno poderia se matricular em até 3 cursos. Bom, eu tenho aqui um método informadados, que vai ter a matrícula do aluno, o nome, o CPF e o e-mail, tá? Então, mesmo padrão dos outros, fiz aqui, ó, a atribuição para atualizar o valor de cada atributo desse, certo? Bom, além disso, eu tenho um método matricular que vai retornar um tipo booleano, lembra que eu falei? E recebe aqui como parâmetro um determinado curso. Esse curso aqui, gente, não é só um nome, tá? Então, percebam que é um curso, é um tipo curso. Então, se é um tipo curso, ele tem mais do que o nome do curso, ele tem vários atributos aqui dentro, tá? Então, lembrem disso aí. Então, não adianta vocês, na hora que chamarem matricular, vocês chegarem lá e dizer assim, ó, matricular e passar como parâmetro BSI, tá? Isso aqui não vai funcionar, porque o tipo aqui, ó, desse parâmetro não é string, tá? Não é string percurso, é um tipo curso, tá? E aí vocês vão ter algum objeto lá declarado, por exemplo, C1, e você vai passar esse objeto, tá? Do tipo curso como parâmetro, tá? A ideia é essa. Bom, e como é que vai funcionar esse matricular? Tá? Então, eu criei aqui, ó, primeiro, uma variável booleana, tá? Um flag, que vai fazer essa sinalização para mim. Inicia com falso, porque o aluno ainda não foi matriculado. Tá? Então, inicia com falso. Bom, como eu estou trabalhando com o vetor, tá? Eu preciso percorrer esse vetor. Então, ó, eu vou fazer um for, vou percorrer da posição 0, lembrem que o vetor começa na posição 0, e vou andando até o tamanho máximo desse meu vetor. Então, cursos.length. Tá? Então, cursos aqui, ó, lembrem que cursos aqui nada mais é do que esse nome aqui, ó, desse vetor, tá? Que armazena os cursos. Bom, vou fazer esse for, e aí o que eu faço? Eu vou lá e vou verificar se naquela posição, cursos na posição I, se lá está nulo, ou seja, se está vazio. Se ele está vazio, eu posso fazer a inserção, certo? Então, vou lá e vou fazer a inserção, tá? Então, vou dizer que cursos naquela posição vai receber esse parâmetro aqui, ó, esse percurso que veio de parâmetro, vem para cá, tá? Então, ele vai receber essa informação. Vou mudar o meu flag para true, ou seja, eu consegui fazer a matrícula e vou dar um break. Por que eu vou dar um break? Eu vou dar um break para eu sair do for, porque não tem por que eu continuar dentro desse laço, porque senão eu vou inserir esse curso em todas as posições, tá? Porque todas ainda estão nulas. Então, não tem por que a gente continuar. Então, dou um break, saio desse vetor, tá? E dou um return aí desse flag, certo? Se acontecer, por exemplo, do vetor já estar todo preenchido. Então, se ele está todo preenchido, quando ele vem aqui, ó, cursos.length, ele vai andar primeira posição, não vai entrar no if. A segunda, ele vai entrar aqui, vai verificar que não é nulo. Vai entrar na próxima posição, não é nulo. Vai entrar na próxima posição, não é nulo. Quando ele vem aqui para ir para posição 3, né? Já que eu estou tentando inserir mais do que o que devia, então só tem a posição 0, 1 e 2, que vocês já conhecem. Se eu tento inserir numa posição 3, ele não vai permitir, tá? Porque ele não vai entrar aqui no for. O que ele vai fazer? Vai retornar o flag. O flag não foi alterado ainda, então ele é falso. Então, eu não consegui fazer essa matrícula, tá? Então, não consegui fazer a matrícula. E
por último aí, o nosso método imprimir dados. Então, imprimir dados, vou fazer a impressão normal da matrícula, do nome, CPF e do e-mail. O que é que acontece na hora de imprimir os cursos desse aluno? Novamente, é um vetor. Se é um vetor, eu vou ter que percorrer esse vetor fazendo essa impressão, tá? Que é o que a gente faz aqui, ó. Então, vou percorrer o meu vetor. Se naquela posição agora, ó, eu quero algo que já tenha, não preciso imprimir o que é nulo. Então, o que for diferente de nulo. Então, as posições que estão preenchidas com algum curso, eu vou lá, vou acessar essa posição e vou querer só o nome desse curso. Então, lembre que, novamente, curso, né, cada posição dessa aqui está representando um objeto, né, do tipo curso, tá? Então, como eu estava falando para vocês lá na circunferência, quando a gente vai chamar o ponto, se eu quero uma informação apenas, né, daquela classe, daquele objeto, na realidade, eu vou dizer aqui qual é o que eu quero, tá? Então, o ponto para fazer o acesso, e digo aqui que eu quero o atributo nome, que está na posição I do vetor cursos, tá? Que é um vetor de objetos curso. Ok? Então, é isso aqui que vai ser a nossa impressão aí desse nosso, dos cursos desse aluno. Próxima classe, a classe professor. Então, eu tenho agora matrícula, nome, CPF, uma data de admissão, tá? Um e-mail e a lotação, tá? A lotação é uma variável do tipo curso, tá? Então, ele está lotado em um determinado curso. Por exemplo, eu sou lotada na BSI, certo? Então, aqui eu só vou precisar de dois métodos, tá bem simples, tá? Só informar esses dados e imprimir os dados, tá? Então, todos dois do tipo void aí. Aqui está a nossa classe professor, né? Todos os seus atributos, inclusive aqui, ó, lotação, que é do tipo curso, tá? Que a gente vai definir ainda, a gente ainda não definiu. Bom, eu tenho como método aí o método do tipo void, informar dados, passando todas as informações, tá? Então, na mesma assinatura que eu mostrei lá, ó, a gente trouxe para cá, tá? Inclusive o lotação aqui, que é do tipo curso. Então, só fiz aqui, ó, as atribuições, mais nada, informei os dados, salvei esses dados. E aqui o imprimir dados, tá? Então, chamei cada uma dessas informações aí que eu preciso, tá? E lotação aqui, como é um tipo, né, definido pela gente, um tipo curso, novamente eu quero agora só o nome desse curso. Por isso que eu coloquei, ó, lotação, né, e estou acessando aqui, ó, com esse ponto, nome, eu acesso só o nome desse curso, só o atributo nome desse curso aqui, tá? Que o professor está lotado. E, por último, nós temos aí o tipo curso, tá? Que tem aqui um código, um nome, uma descrição, um coordenador, que é um professor, e tem os docentes que estão lotados nesse curso, tá? Que é aqui, no caso, um vetor de professores, tá? Então, novamente, eu não coloquei um tamanho aqui, mas vocês podem definir um tamanho. Então, coloquei aqui como um vetor de professores, tá? Chamei aqui o informar dados, então o informar dados vai ter só o código, o nome e a descrição, de forma bem simples. O coordenador vai ser definido através de um método, então vou chamar um método definir coordenador e vou informar aqui qual é o professor que vai ser o coordenador do curso. Tem um método para adicionar os docentes ao curso, então ADD docentes, passando aqui como parâmetro esse professor que vai ser docente do curso. Novamente, um retorno booleano se eu conseguir fazer essa adição, tá? Se eu conseguir adicionar esse professor ao curso. E o método imprimir dados. Então, pessoal, tenho aqui, ó, a nossa classe curso, tá? Então, aqui os atributos, então, código, nome, descrição, o coordenador, que é do tipo professor, o meu vetor com os docentes, tá?
que eu coloquei um vetor de 5 posições do tipo professor, então em cada posição do meu vetor vai ter um professor, tá? Um tipo professor. Meus métodos aqui eu tenho informar dados, que passa apenas o código, o nome e a descrição. Bom, depois a gente tem aqui um método para definir o coordenador, onde eu vou informar aqui, ó, qual é o professor que vai ser o coordenador, e a partir daí eu só faço atualizar que o coordenador é esse professor que foi indicado aí como parâmetro. Tá? Um método de adicionar docentes, e novamente a gente vai estar manipulando um vetor, tá? Então, eu preciso retornar um booleano, então criei novamente um flag aqui local, iniciei com falso, porque eu ainda não adicionei o docente, vou percorrer esse vetor, tá? A cada posição eu vou verificar se não tem nada naquela posição. Então, se ainda não foi inserido um professor naquela posição, aí eu posso fazer essa inserção, tá? Então, o vetor docentes na posição I vai receber justamente esse professor que veio aí de parâmetro, tá? Atualizo a minha flag para verdade, ou seja, eu consegui fazer essa atualização e dou um break para sair do vetor. O mesmo caso lá quando a gente estava adicionando os cursos, né? Matriculando o aluno nos cursos. Eu não preciso percorrer o resto do vetor, tá? Então, a gente dá o break para a gente sair. Na realidade, se a gente deixar ele percorrendo todo o vetor, vira um problema, porque quando a gente for adicionar o segundo docente, ele não vai achar nenhuma posição nula, tá? Porque ele já vai ter inserido todos os docentes do mesmo professor na primeira vez. Então, esse break aqui é necessário para que ele não faça essa adição em todo o vetor de uma vez só. Bom, depois disso, o que é que eu faço? Eu tenho que dar um return justamente desse flag, que é quem vai aqui, ó, trazer o retorno booleano aqui de adicionar docente. Tá? E, por último aqui, o imprimir dados, que eu tenho aqui ó, as informações do curso, tá? Até aqui descrição. O coordenador, eu puxei só o nome, tá? Desse coordenador. Então, o atributo nome do coordenador. E os docentes, eu precisei percorrer todo o vetor, né? Verificando a cada posição se existia algum professor já inserido ali, aí eu vou fazer a impressão do nome desse professor, tá? Caso contrário, eu já dou um break. Por quê? Porque se eu chegar numa posição nula, é porque a partir daquilo ali não tem mais nenhum, então eu já posso sair do laço, certo? Bom, eu coloquei aqui uma segunda opção do for, né? O for each, que vocês também já conhecem, que eu mostrei para vocês. Então, consigo usar o for each aqui. Então, ó, para cada elemento, né, do tipo professor do meu vetor docentes, eu vou verificar se esse elemento é diferente de nulo. Se ele for diferente de nulo, eu vou imprimir o nome desse elemento. Caso contrário, eu vou sair, né, desse for, tá? Então, o funcionamento basicamente é o mesmo desse daqui. Eu só não preciso me preocupar em averiguar aqui as minhas posições, né? Porque a gente está trabalhando com o for each e aí a gente está percorrendo todo o vetor e fazendo essa verificação, tá? Bom, basicamente foi essa aí a nossa correção, pessoal. E aí estão todas as classes, tá? Todos os métodos implementados. Espero que vocês tenham conseguido, né, fazer, tenham relembrado vetores, né? Porque o pessoal às vezes esquece um pouquinho, ou não, a base não ficou muito legal em vetores, né? Então, eu vou dar uma revisada. A gente vai usar vetores por enquanto, mas logo em seguida a gente já vai ver a ArrayList, que é um vetor com crescimento dinâmico, tá? Então, por enquanto, a gente continua aqui nesse estático, tá? Mas depois eu vou passar para vocês o conteúdo do ArrayList para um crescimento dinâmico, aí a gente não vai precisar mais ter essa preocupação em relação à verificação de posição, tá? Bom, é isso. E amanhã a gente vê aí
a questão dessas manipulações. Então, a gente vai criar as classes principais para fazer a manipulação tanto de ponto de circunferência, quanto a manipulação do nosso aluno, professor e curso. Beleza? Então, a gente se vê, galerinha.